Pizza de feijão. Essa pizza de feijão fez sucesso, tá Caralho, rolando até no unicórnio das Twitter. pizza. Pizza de quê? Pizza de feijão, cara. Um maluco separou, tirou o recheio de cima da pizza, deixou só a massa e jogou feijão em cima. Meu Deus do céu. Caralho. Ah, pô, alguém tem que dar um tapa na cara desse Caralho. maluco, não é possível. Se eu soubesse que é esse cara, todo dia eu dava um tapa na cara dele. You hit them and they get back up. I hit them and they stay down. Why are you doing this? Because I think you're a half measure. I think you're a man who can't finish the job. I think that you're a coward. You know you're one bad day away from being me. Hello, Matthew. Está começando o Circuito Nerd. Salve, Nerd do meu Brasil! Estamos mais uma vez aqui de volta. Nessa semana nós vamos falar sobre o Homem Sem Medo, o Demolidor. E pra falar do Demolidor, né, a gente tem que começar pela origem dele lá nos quadrinhos e depois a gente vai seguir adiante para as outras obras de cultura pop que o personagem participa. Não é isso, Edson? E tudo isso porque dia 18 de março agora vai estrear a segunda temporada do Demolidor. A primeira série explodiu no Netflix, quase todo mundo viu. Quem não viu, trate de ver antes do dia 18, porque ele vem aí e vão ter várias participações novas. Eu sou Edson Lira. Eu sou o Miguel Peters. E eu sou o Roberto Teixeira. E senta aí que lá vem história. Então vamos começar lá da criação do Demolidor. Demolidor é um personagem criado pelo Stan Lee, ninguém menos do que o gênio dos quadrinhos. Ele criou o argumento e quem deu forma ao personagem foi o Bill Everett, que já havia sido o pai do Namor, príncipe submarino. Só pela criação dele já dá pra ver, da galera que participou da criação dele já dá pra ver que o Demolidor é bem importante, né? E é um personagem que tem várias facetas. Talvez, não sei, né? Naquela época que ele estava pensando, se ele foi criado para isso, mas o desenvolver dele deu para ele várias facetas nesse mundo. Bom, a primeira HQ do Demolidor foi já com o seu nome, Daredevil, em 64 que saiu ela, e ele ficou conhecido desde então como um Homem Sem Medo. Como que ele ganhou seus poderes? Ele foi salvar um idoso que ia ser atropelado por um caminhão. Ele salvou o idoso, só que não escapou do caminhão. E esse caminhão, ele carregava uma carga tóxica, e aí a carga tóxica pegou nele e ele foi, entre aspas, infectado, como a maioria dos heróis, com a carga tóxica. E aí o que aconteceu? O Demolidor, que o nome dele real é Matt Murdock, ele ficou cego com esse acidente, só que todos os outros sentidos dele foram aguçados. Só que assim, não é aguçado que nem, por exemplo, uma pessoa cega. Na realidade, ela tem... Qualquer pessoa que perde sentido, os outros sentidos dela são aguçados. Ela ouve melhor, ela sente melhor, ela sente mais o cheiro das coisas, né? Só que o Demolidor foi exponencial. Ele ouve um negócio caindo a um quarteirão de distância. O Demolidor, ele é tipo o cara do comercial do Super Sonic 2000 da Polishop antigamente, né? Ele consegue ouvir a agulha caindo do outro lado da sala. Só que o Demolidor, ele usa para ouvir conversas que não são autorizadas. Também, né? E ele sente presenças também, assim, por conta desse aprimoramento, né? Na série mesmo, só pra gente vai entrar nela mais tarde, mas na série, acho que no primeiro episódio, tem uma hora que algumas pessoas entram dentro do prédio, que aí ele fala pra Claire, que é a enfermeira que tá cuidando dele, ó, entrou um cara aí, ele tá usando tal perfume, pela pressão do passo dele tem não sei quantos quilos e tal, entendeu? São coisas que ele consegue meio que balancear com a falta de visão. Basicamente desenvolver um sentido de radar, além dos super sentidos, né? Ele consegue fazer meio que uma parada de ecolocalização, tipo um morcego. Ele consegue saber como tá o ambiente ao redor dele através do som batendo nas coisas e voltando pra ele. Isso é desde o início dos quadrinhos, ele sempre teve esse meio que super radar, sexto sentido, algo assim. Dentre os heróis urbanos, ele é considerado um super-herói justamente por isso, né? Ele não é um deus como o Thor, ele não tem, no sentido da aranha, mas ele também tem superpoderes, né? Esses super sentidos, como o Miguel mesmo falou. Outra coisa legal de lembrar do Demolidor é que ele é um herói urbano aí, como o Roberto falou, e especificamente um herói de bairro, né? Porque ele cuida dos problemas da cozinha do inferno. Aquele bairro dele em Nova York
e ele raramente vai pra outros lugares. Não por não se preocupar com os outros lugares, mas é porque... Porque ali tem muita merda. Né? É porque ali tem muita merda acontecendo e ele é um herói com poderes de nível local. Ele não é um herói tipo o Homem-Aranha, por exemplo, que consegue trocar porrada com um semideus, sabe? O Demolidor é um herói local, ele resolve as tretas do bairro dele e tal, do mesmo jeito que a Jessica Jones, o Luke Cage e os outros heróis que vão entrar nessa sequência aí do Netflix. O que acaba acontecendo é que o Demolidor ele se comporta como se ele enxergasse. Ele não enxerga, mas se ninguém falar assim pra você, ó, você vendo a série, ó, esse cara aí não enxerga, você não percebe que ele não enxerga, parece que ele enxerga. Ele usa bengala também, né? Ele usa bengala, o Aclis. Não, pera aí, quem usa bengala é o Matt Murdock. Ah, sim. O Demolidor, o ninguém Matt, sabe que é cego. Inclusive, vários outros personagens não sabem que ele é cego. Exatamente. A própria Claire mesmo, né? Fala assim, mas você enxerga, tem aquela troca de camisa na frente dele. Que ele fala assim, mas você tava enxergando? Ele, não é bem assim e tal, mas... Claire não, mas é a Karen, na verdade, né? Nem a Claire, mas fala. Vários outros personagens nem sabem que ele é cego, tá? E muitos deles se surpreendem quando descobrem. Inclusive, tem uma HQ em que ele come o Mistério, o vilão do Homem-Aranha. Ele arrebenta o Mistério na porrada e o Mistério tá desesperado tentando fugir e começa a jogar umas granadas de luz no chão, sabe? E fica desesperado de tipo, ai meu Deus, por que você não tá parando? Por que você não tá ficando cego? Pelo amor de Deus, cara. E leva uma surra. Mas ele chega a falar que ele é cego ou ele cagando? Não, ele só anda, arrebenta o Mistério na porrada, varre o chão com ele e vai embora. Bom, e aí o que acontece? Diante dessa nova realidade, o Matt Murdock vai ser treinado pelo Stick, que também é um cara cego, e ele é o líder do clã ninja The Chased. E além disso, nesse rolo todo, o que acontece logo no início da história do Demolidor é que o pai dele morre. O que acontece na morte do pai dele? O pai dele é um pugilista e aí ele se recusa a perder uma luta que os caras lá, os organizadores, combinaram que ele tinha que perder, e aí ele acaba não perdendo e depois ele é morto por esses organizadores. Daí começa de verdade a história do Matt Murdock virar o Demolidor, porque ele vira o Demolidor pra ir atrás desses caras que mataram o pai dele. Ele descobre que quem encomendou a morte do pai, quem cuidava disso tudo era o Rei do Crime, né? Ele traça o Rei do Crime como um inimigo que ele tem que matar, assassinar pra poder se vingar da morte do pai. Mas aí acontece, mira revólver. Ah, sim, mas eu tô falando assim, no início ele acha que foram os caras. Sim, mas logo depois, o primeiro arco dele acho que já era contra o Rei do Crime até. Entendeu? Ele já meio que, depois que ele vira o Demolidor, ele já percebe quem é o chefão e ele já foca no chefão, entendeu? Aí, com o andar da carruagem, as histórias vão acontecendo, acontece uma coisa com o Demolidor que não costuma acontecer muito com os heróis. Ele vai trocando de uniforme. Ele começa amarelo, depois usou vários outros uniformes até terminar no vermelho. Tinha uns arcos mais marcantes. Ele usa um uniforme todo preto, que é um uniforme bem assim, não tem... Que geralmente... uniforme de herói, assim como o Demolidor também, antes desse preto e depois tem uma combinação de cores, tem algum símbolo, tem letra, e esse dele preto não, é todo preto e não tem nem máscara, é só uma faixa no olho, para as pessoas não verem que ele é cego. I'm just trying to make my city a better place. Então, vamos falar um pouco dos vilões do Demolidor, porque todo grande herói tem que ter bons vilões, né? Sim. Como o Demolidor também é um herói que atua bastante em Nova York, ele teve bastante confrontos contra inimigos famosos do Homem-Aranha, tipo o Electro, o Camaleão, o Mistério e até mesmo o Rei do Crime, que aparece nas histórias dos dois. Inclusive, o Electro foi um dos primeiros inimigos que o Demolidor enfrentou. Logo na segunda edição ele já tava lá lutando contra esse cara. Exatamente. Acaba que o Demolidor acaba virando um amigo do Homem-Aranha, né? Eles se conhecem e até isso tem não muita influência, mas isso é retratado um pouquinho no Guerra Civil também. Na Guerra Civil que os dois, um conversa com o outro. E além dos inimigos do Homem-Aranha, né, com o tempo passando, o Demolidor foi conseguindo seus próprios inimigos. E aí que surgiu o Homem-Púrpura, o Senhor Medo e até uns caras meio escrotos, tipo o Homem Perna de Pau e o Homem Touro. E tipo, é bem ruim mesmo, mas é isso aí, né? O cara deve ter ido num circo. Não dá pra todo mundo ter vilão legal, né, cara? Alguns tem que ter. Não, mas o Frank Miller, que depois a gente vai falar sobre ele, só pra aproveitar que estão falando de vilões, ele falou que toda vez que ele ia lá no escritório do Jim Shooter, ele ia conversar com quem tava cuidando do Homem-Aranha e tal, eles ficavam sentando e falavam assim, cara, vem cá, ele dava um abraço no escritor do Homem-Aranha e falava assim, quem que eu posso roubar essa semana? O que sobrou, né? O que sobrou aí pra eu poder usar essa semana? Quem que você não vai usar por um bom tempo? Ele ia lá e fazia também, né? Pô, daí você vê que o Homem Perna de Pau e o Homem Touro realmente
o cara não ia usar esses caras pra deixar um Homem-Areia ou Dr. Octopus de fora. Porra, Né? pelo amor de Deus, o cara não devia nem ter concebido a ideia do homem perna de pau. Cara, depois que eu descobri que existe um homem absorvente, eu não duvido mais de nada. O homem absorvente, pelo menos, ele absorve os poderes. O homem absorvente, o único problema dele é ter um nome traduzido de merda. É verdade. Caraca, o homem absorvente é deprimente, mano. É porque ele absorve o material que ele encosta, né? Tipo, se ele encostar no ele concreto, vira de concreto, o corpo dele, o braço e tal, vira concreto. Mas o nome é realmente muito Não, o nome é uma escroto. merda. O nome é péssimo. Caraca. Quem é você? Eu sou o OB. Ah, valeu. sou livre. É. Sempre livre. É, always. Cara, sem sacanagem. Vocês falaram do criador dos vilões ter ido no circo e tal, não sei o que, né? Então, o Demolidor tem um vilão chamado The Ringmaster. Ele é literalmente... Não fala literalmente depois de falar isso, não. Não, ele é literalmente um mestre de cerimônias do circo. Inclusive o nome dele traduzido, um dos nomes dele, das versões que usaram pra tradução do nome dele, é o Mestre do Picadeiro. É melhor, né? Ele é, nos quadrinhos, o líder de um grupo chamado o Circo do Crime. Bom, o Circo do Crime não é ruim, não. Só que o Senhor dos Anéis... Não, né? Como é que é o nome dele? Ringmaster. Ringmaster, é o mestre do picadeiro. Ringmaster. É o senhor do picadeiro, mestre do circo e tal. Todos esses nomes possíveis. Maravilhosos. Seria engraçado se tivesse traduzido o nome dele literalmente, se era Mestre dos Anéis. Pô, aí seria uma puta burrice da tradução. Mas acontece. Ué, temos um homem absorvente aí. É, exatamente, o homem absorvente. O criador do Circo do Crime como um todo e do Mestre do Picadeiro é o Stan Lee e o Jack Kirby. Eles começaram no Hulk e depois foram pro Demolidor. Respeita, rapaz. Respeita o Mestre do Picadeiro. Eu acho que eles não tinham noção de como a proporção que esse nome poderia ter depois, né? Na época. Eles foram criados pelo Stan Lee e o Jack Kirby em 1963. Até antes. Eles apareceram no Hulk. Era uma quadrilha de artistas circenses e ladrões. Lindo. Isso é poesia, cara. É tipo Point Break, como é que é o nome do filme no Brasil? Que os caras são surfistas e ladrões. O cara só de ser vilão do Hulk já tem meu respeito. Pra bater de frente com o Hulk é sinistro. Pior que é verdade. Tem que ser sinistro. Bom, vamos lá, continuando. Eu ia falar que o Demolidor também tem vilões legais, né, e tal. Inclusive, um dos principais é o Bullseye, né, o mercenário. É o principal inimigo do Demolidor, né, o arquivilão do Demolidor. E é um cara grande, assim, no universo Marvel, né. Ele é um mercenário que nunca erra tiros com armas nenhuma. Bom, antes de falar de um dos grandes feitos do mercenário dentro da saga do Demolidor, a gente tem que falar da Elektra. Elektra, muita gente aí conhece ela pelo filme, que saiu aí lá no meio da última década. 2003. Foi mais no início. 2003 é o filme do Demolidor, né? O da Elektra é de 2005. Isso. Não, tô falando do filme da Elektra. Não, você tá falando do Demolidor do filme. Ela apareceu primeiro no filme dele e depois ela ganhou um filme solo. Ela ganhou um filme solo. Então. Bom, enfim, ela apareceu no filme dele em 2003 e em 2005 ela teve o filme solo. Segue. Exatamente. Isso. O que é a Elektra? A Elektra era uma amiga de infância do Demolidor, de Matt Murdock. E aí calha de que ela é uma super heroína. E aí ela também acaba virando namorada dele, etc. E rola esse romance e tal, blá 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 blá. Só que chega uma hora, meu irmão, que tem um embate mercenário contra Elektra. Ô Edson, ela nunca foi heroína não, cara. Ela já foi anti-heroína e vilã. Tanto faz. Porra. Ela ajudava o Demolidor, ela dava um help na galera, tá tudo certo. Tem esse embate entre os dois e acaba que o mercenário mata a Elektra. E esse é um dos grandes acontecimentos dentro da história do Demolidor. Porque a Elektra já era um personagem consolidado, muita gente já conhecia ela, tanto que depois teve o filme dela, de tanto que ela era importante, era conhecida e tal, e só que no meio do caminho ela morreu aí na Então, o mercenário inclusive mata ela, porque o mercenário estava trabalhando pro Rei do Crime, ele não consegue matar o Demolidor, aí o Rei do Crime caga na cabeça do mercenário, deixa ele ser preso, e começa a usar a Elektra como assassina dele. E aí quando o mercenário foge da prisão, ele fica com um ciúminho e mata a Elektra. E, além de matar a Elektra, outra coisa que o mercenário fez foi matar a Karen Page, a outra namorada do Demolidor, que na série tá sendo interpretada pela Deborah Ann Woll lá, a loirinha, e o mercenário também matou ela. Então, dica do dia, não seja a namorada do Demolidor. Anotou, Roberto? A dica do dia?
Puta que pariu. Ainda bem, né, porra? I'm just trying to make my city a better place. Depois que o Stan Lee criou com o Bill Everett, o Demolidor, o Stan Lee ele criava vários personagens, ele começava a fazer as HQs e ia entregando, né? Ia passando porque ele era o publisher da DC, né, na época. Ele criava vários outros e ia só comandando, né? Lia as histórias, respondia as cartas que os fãs mandavam e tal, mas ele não ficava fazendo o dia a dia de todos. O Demolidor foi mais ou menos isso. Ele começou com o Bill Everett, depois ele passou pro Gene Colan e pro John Romita Sr., né? Continuaram a revista e eles ficaram um bom tempo fazendo. Mas só que acontece, o personagem ele acabou meio que se tornando um personagem mais secundário durante alguns anos. E isso muito porque ele pegava meio a rebarba, né? Como a gente estava falando do Homem-Aranha. Ele começava a fazer... Aí ele começava a pegar os vilões que o Homem-Aranha não lutaria ou não usaria por um tempo pra aparecer lá. Só que o que mudou um pouco foi quando a HQ estava prestes a ser cancelada e o Jim Shooter, polêmico publisher da Marvel dos anos 80, ele aceitou dar a HQ pro Frank Miller. O mito Frank Miller que hoje todos nós conhecemos. Naquela época ele era só um garoto que tinha acabado de chegar de Vermont. Ele queria muito fazer o Demolidor, que ele falou que foi um dos heróis que mais influenciou ele a se tornar um artista, né? Porque ele enxergava que o Demolidor era um super-herói que tinha os superpoderes, mas ele também convivia com a deficiência dele, né? O problema de ser cego e tal. Mesmo que isso não atrapalhasse ele na hora da ação, era uma coisa que ele enxergava como uma característica forte do herói. E ele conseguiu a aprovação do Jim Shooter e começou a fazer, né? Isso junto com o Klaus Janson, que era o arte finalista, e na época o Frank Miller era um dos poucos que ele escrevia a HQ, o argumento, e ainda também desenhava, né? Nisso, logo de cara, ele já começou a se tornar conhecido, e muito por influência lá muita gente não gostava do Jim Shooter, mas uma coisa que ele ajudava era que todos iam bem, assim, dentro na medida do possível, ele ia empurrando para que todos tivessem alguma rivalidade entre eles, né, os artistas lá da Marvel, e que um fosse influenciando o outro, fosse conversando com o outro, e isso meio que ajudou muito o Demolidor a se tornar um herói famoso nos anos 80, foi essa pegada do Frank Miller, de tornar ele mais competitivo, de começar a enxergar ele não como um herói B, mas sim como um herói com muito potencial, e o Frank Miller, que mais tarde iria revolucionar as HQs com o Cavaleiro das Trevas, naquela época você já podia ver alguns traços que ele poderia se tornar esse artista tão influente, né? Ele pegou o Demolidor e tirou um pouco da fantasia que existia, de ele começar a enfrentar todos os vilões do Homem-Aranha, essas coisas, e deu pra ele essa pegada muito mais urbana, que o Demolidor, ele ia pro pé sujo, investigar, ele continuava aparecendo nas outras HQs, tanto que acho que a primeira vez que o Frank Miller escreveu alguma HQ do Demolidor foi uma do Homem-Aranha, que ele pegou pra finalizar, que o Homem-Aranha perde a visão e o Demolidor vai lá ensinar ele como sobreviver nesse mundo só usando os sentidos, né? Porque o Homem-Aranha, ele não tem super sentido de Demolidor, mas ele... Não, pelo menos sentido da aranha ele tem. Tem sentido da aranha, exatamente. Ele começava a interagir com o mundo de uma forma diferente. Mesmo ele tendo sentido da aranha, ele estava acostumado a enxergar, né? Essa HQ lá foi determinante para que o Frank Miller fosse escolhido. E depois, como a gente falou já da Elektra, o Frank Miller também foi o criador da Elektra. A gente não vai se aprofundar muito sobre o Frank Miller hoje, porque a gente ainda vai fazer isso Batman vs Superman, que também vai ter influência do Cavaleiro das Trevas e tal. Mas o Frank Miller, se vocês quiserem pesquisar aí, tem várias coisas que ele, não só como artista, mas como uma pessoa influente dentro do universo das HQs, ele foi um dos maiores lutadores lá dos direitos dos artistas, dentro dos royalties que as editoras não davam e tal. Ele foi a pessoa também que, no dia seguinte da morte de Jack Kirby, ele fez um discurso falando que os artistas não podem mais aguentar o que o Jack Kirby aguentou dentro da Marvel. Mas tudo isso começou com o Demolidor, quando ele ainda era um garoto, procurando seu espaço, tomando broncas, ouvindo conselhos. E ele falou que essa época foi a mais proveitosa pra ele, que ele mais aprendeu e mais conseguiu desenvolver o talento dele, né? Durante o seu tempo no Demolidor, o Frank Miller, além de revolucionar o personagem com novos vilões, novas ameaças, novas tramas e uma pegada mais dark e mais séria, ele também estava sempre tentando empurrar os limites do que era aceitável nos quadrinhos um pouquinho mais pra frente, sabe? Sempre tentando fazer um pouquinho mais. Pra quem não sabe, os quadrinhos surgiram no início, né, do século XX, lá década de 20, década de 30, e aí aquele mundo, aquela sociedade ainda era uma sociedade extremamente conservadora, comparando com o que a gente tem hoje. E também, hoje então nem se fala, mas comparando com o que tinha nos anos 80, 70, era muito conservador também. E os caras que faziam as histórias em quadrinho, eles tinham uma pegada diferente do que o pessoal estava acostumado. Então eles colocavam nas histórias coisas que as pessoas não estavam acostumadas a ver nas histórias. Se você pegar pra ver hoje em dia, você fala, isso aqui não é nem um pouco apelativo, não tem nada demais, mas pra eles naquela época era. E aí começou uma jornada lá de político e o lado
da sociedade mais conservadora, de que os quadrinhos iam desvirtuar a sociedade, que iam influenciar mal a juventude, porque os quadrinhos eram voltados somente para a juventude naquela época. E aí o governo foi e criou o Código dos Quadrinhos, dos criadores de quadrinhos, que é fazendo padrão, ó, vocês têm que estar aqui dentro. Saiu daqui, vai ter problema, vai ter processo, pode levar multa, etc, etc, etc. O código, eles tinham um selo que eles colocavam na capa de toda a revista que seguia o código. Basicamente era proibido mostrar crimes como sendo algo que podia ser bom. Era proibido mostrar policiais e oficiais da lei sendo desrespeitados. Nudez, sexo e cenas de tortura ou violência excessiva e tal. Era basicamente isso. E o mais engraçado é que nenhuma história em quadrinhos podia ter as palavras horror ou terror no título da revista ou das histórias. Podia assustar as crianças, coitadas. Não podia. Porque muito desse código vem em resposta às revistas de terror que eram muito comuns antigamente, sabe? Contos da Cripta, tudo isso surgiu de revistas de terror. E o código veio muito em resposta a elas, sabe? I'm just trying to make my city a better place. Então, em 86, o Frank Miller fez o que muita gente considera que é a melhor história do Demolidor, a melhor saga do personagem, que foi A Queda de Murdoch. Ele escreveu, o desenhista que estava acompanhando ele foi o David Mazzucchelli, e uma história que durou 5 edições, já foi relançada 1000 vezes, como graphic novel, como encadernado, de todas as formas e tal. É uma história que fala do Demolidor ficando louco, indo sangue nos olhos atrás do Rei do Crime e tal, não sei o que, e depois tentando reconstruir a vida dele. Sobre A Queda de Murdoch, assim, ela influenciou vários artistas, até o formato, como ela foi pensada e tal, e muitos outros usaram também depois, acho que o Justiceiro usou, que é assim, mostra o fundo do poço da vida de uma pessoa e ela tentando focar no que ela precisa fazer pra sair dessa merda e tal, e basicamente a sinopse é: o Rei do Crime descobre a identidade secreta do Demolidor, ele fica sabendo que um dos traficantes da Karen Page, que a gente já tinha comentado que a namorada era viciada também, um dos traficantes dela descobre a identidade dele e acaba repassando pro Rei do Crime, né, depois. E nisso o Rei do Crime começa a ferrar a vida do Matt Murdock. Acho que ele fica até sem casa, assim, entendeu? Sem apartamento, fica sem emprego. O Rei do Crime joga o imposto de renda pra cima do Matt Murdock e tal. Aí eles tiram todo o dinheiro do banco dele, tiram um apartamento. Ele acaba com a vida do cara mesmo. Esse é um arco que todo mundo espera que um dia seja usado, né, pela Netflix mais pra frente. Mas realmente é a melhor história, assim, do Demolidor. Não sei se é a melhor, mas das poucas que eu li, pra mim é a melhor e disparada mais famosa dele, né? Todo mundo fala, o Hulk tem que ter um Planeta Hulk, que é um recente famoso do Hulk. Um dia tem que fazer o Homem de Ferro Diabo da Garrafa, que nunca vai acontecer. É o Demolidor com A Queda de Murdoch, né? O pessoal teve na primeira temporada uma pequena referência lá, no momento que talvez o Rei do Crime possa ter um sinal de que ele um dia vai saber quem é o Matt Murdock e tal, mas, cara, esse daí eu acho que eles vão jogar bem mais pra frente e tal, mas realmente um grande arco dele, assim. É um arco que, hoje em dia, você pode ver que não só quadrinhos, várias séries e tal, começam a usar esse ponto mais baixo da vida da pessoa e tentar descobrir uma maneira de dar a volta por cima, né? Mas eu, se fosse você, começava a revisar esse pensamento aí de que nunca vai ter o demônio da garrafa do Homem de Ferro. Não, já falaram na semana. Porque, olha só, o Deadpool já está dando frutos. O próximo Wolverine vai ser pra maiores de 18. Tudo bem, mas mesmo assim é pouco dinheiro. Porque a Marvel faz com o Homem de Ferro é pouco dinheiro, entendeu? Vamos ver. Eu sei que é fugir do tema e tal, não sei o quê, mas eu tenho um pouco de medo dessa nova onda de filmes mais 18 agora que vai vir com Deadpool, sabe? Se tiver necessidade, se for fiel, vale a pena fazer. Eu acho que, por exemplo, a própria Fox, sabe, vai botar um mais 18 nos X-Men, assim, sem necessidade, porque, porra, sabe, o problema dos filmes dos X-Men nunca foi a censura, sabe? Mas com o X-Men, não sei se eles vão fazer justamente com o X-Men, é o tiro certo deles, sabe? Enquanto eles sabem que vão ganhar pelo menos $500 milhão e tal. Mas X-Force, Wolverine e tal, que são mais apostas. Wolverine, os filmes assim nunca bombaram tanto, nunca fizeram tanto dinheiro. Pode ser que eles façam. Pode ser. Não lembro agora quem exatamente. Um diretor desse da Disney falou que os planos, que não tem planos nenhum de fazer um filme. Pode ser que eles façam séries, entendeu? Mas um filme que não seja PG-13 nos Estados Unidos. E depois da Queda de Murdoch tem um outro arco muito bom do Demolidor, que se chama Demolidor, o Demônio da Guarda, de 98. Que foi época que o Demolidor estava sendo roteirizado pelo Kevin Smith, né, o diretor aí de Barrados no Shopping, Dogma, Falconista 1 e 2, e, sabe? Kevin Smith, né? Todo mundo sabe. Talent Bob. Sim. Hoje em dia o podcast é famoso também. Tem um podcast ótimo também, é verdade. Basicamente, nesse arco, o Demolidor tá puto porque a Karen Page
Paige resolveu deixar ele de vez, ela foi embora da vida dele, e ele tá bolado tentando encontrar na religião a solução pra ele, sabe? Um jeito dele superar esses problemas. Quando bate na porta dele uma menina de 15 anos que diz que engravidou sem fazer sexo e que tem um filho que ela acredita que pode ser o anticristo ou o Messias, e larga na mão dele e fala, ó, você tem que proteger esse bebê porque eu não tenho condição, né? Depois ela foge, deixa o bebê com ele, e um cara chega falando, ó, esse bebê é o anticristo aí, cara, a gente tem que dar um jeito nisso. É quase a história do Damien lá, né? Da profecia? Da profecia, isso. Não, mas aí a menina falando que o bebê pode ser o Messias, aí chega esse cara falando que essa porra é o anticristo, isso vai dar merda, temos que matar esse moleque, tal. Com todos esses dramas na cabeça, né? O Demolidor vai atrás do Doutor Estranho, que é quem conversa com demônios no chá da tarde. E aí? Não, então, ele fala com o Doutor Estranho, o Estranho fala que, ó, sei lá, isso aí tá meio esquisito, essa história aí não tá batendo muito legal. Só que aí o Doutor Estranho até invoca Mephisto, né, que é um dos grandes demônios do universo Marvel. E Mephisto fala, ó, eu não tô planejando nada. Pelo que eu tô vendo, Cristo não tá voltando, então eu não sei que merda é essa aí não, mas isso não tem nada a ver. Ninguém calculou que a garota poderia estar mentindo. Não, então, o Demolidor, ele tem meio que esse detector de mentira dentro dele, sabe? Né? Ele, através dos super sentidos aguçados e tal, ele consegue pegar as indicações de que a pessoa tá mentindo. E aquela menina, pra ele, tava falando a verdade, sabe? Ela não tava mentindo sobre aquilo. Aí depois, lá pra frente, ele descobre que era todo um plano do Mistério, que era vilão do Homem-Aranha também e tal. E o Demolidor, ele vai confrontar o Mistério, e o Mistério fala que, eu fiz isso porque eu queria ter um último duelo contra você, porque eu queria enfrentar até a morte um dos heróis que eu já enfrentei antes. E como o Homem-Aranha é um clone, não é o Homem-Aranha que eu enfrentei, eu tive que ir atrás de você, um herói de segunda categoria, pra enfrentar um vilão de segunda categoria. É mó triste, sabe? O Demolidor dá uma zoada no Mistério, né, e tal, pra tentar deixar o Mistério bolado, só que aí o Mistério acaba se matando, sabe? É triste, é bizarro. E aí, no fim das contas, ele descobre que era todo um plano do Mistério e tal, não sei o quê. E decide tentar reacertar a vida junto com o Fog pra reabrir o escritório de advocacia dele e tudo mais. Maneiro. Essa daí seria uma história muito boa. Eu acho difícil eles fazerem tão cedo, de adaptarem justamente por causa do problema do Mistério, né? De negócio de direito e tal. Não tem como ter os direitos do Mistério e nem como inserir ele tão fácil assim na trama, sabe? Pois é, a pegada é outra, né? Mas quem sabe? Nunca diga nunca pra Netflix. I'm just trying to make my city a better place. Amigos, assim, vocês lembram que o primeiro filme grande da Marvel, assim, que estourou, foi na virada do século, foi os X-Men, né? Então, eles começaram a expandir o universo de filmes de herói dentro do cinema e começaram a ganhar dinheiro fazendo filme, né? Principalmente na Marvel, né? A DC já tinha tido filme com o Superman lá do Richard Donner, do Tim Burton, na década de 90 tiveram 3 filmes do Batman, mas a Marvel, o primeiro filme que realmente fez sucesso foram os X-Men, né? No início do século. Sucesso que você diz é de tipo estourar, né? Assim, sucesso foda. Sim, exatamente, estourar. Porque os filmes do Blade, apesar de serem meio zoados e tal, já davam lucro, sabe? Já eram filmes de sucesso, assim, sucesso menor, mas ainda assim eram filmes de sucesso. O Blade foi lançado primeiro em 97, se eu não me engano, pela New Line. 98. Realmente fez dinheiro, o filme se pagou acho que 1 ou 2 vezes, até porque não foi um filme tão caro, mas ainda foi um pouco um negócio de nicho, né? Não foi tão total globalizado igual os X-Men. E visando isso, assim, a Marvel, no final do último século, ela tava precisando de dinheiro, né? Ela começou a vender vários direitos de filmes de heróis. Vendeu os X-Men pra Fox, vendeu o Homem-Aranha pra Sony, o próprio Blade eles venderam pra New Line, que já era um braço da Warner, mas a Warner na época, mesmo já sendo dona da DC, nem pensava em fazer filme de super-herói, assim, de outras que não fosse da DC Comics, né? E o Hulk pra Universal, e a Fox aproveitou, que já tava ganhando dinheiro dos X-Men, começou a planejar lançar o Demolidor, né? E nisso, assim, eles começaram a correr atrás de diretor, começaram a correr atrás de protagonista, tanto que a primeira opção pra ser o Matt Murdock, na verdade, nem era o Ben Affleck, né? Que acabou depois ficando no papel, era o Matt Damon, são super amigos, já, eu acho que juntos, porque o Matt Damon sempre falava que o Demolidor era o super-herói que ele lia quando era moleque, e depois ele começou a influenciar o Ben Affleck também a ler Demolidor, né? Quando eles já estavam na faculdade, eram amigos e tal. Só que o Matt Damon achou que não era o momento da carreira dele e tal, ele já acabado de fazer o Burn, e ele falou assim, não, muito obrigado, não vou fazer não. Aí o Ben Affleck meio que ligou pra ele dias depois e falou assim, eu soube que você recusou, mas eu tive que aceitar, não podia deixar passar essa chance. E aceitou fazer o filme, né, de 2003. E o filme saiu um ano depois do filme do Homem-Aranha. Que esse filme do Homem-Aranha, assim, esse filme, assim,
se o X-Men fez um caminhão de dinheiro, o filme do Homem-Aranha fez 2, pelo primeiro filme lá do Sam Raimi. O estúdio, na Fox, via no Demolidor uma possibilidade de também começar a ganhar dinheiro com um filme, assim, de um herói só, e quis usar várias coisas que a gente via, alguma coisa, assim, nas HQs, tipo, ele é um acrobata, ele tem agilidade, ele tem o radar dele, tá? Eles começaram a achar, então vou fazer esse cara ser um Homem-Aranha sem teia. Acho uma das coisas pra mim que eu achei que não funcionou no filme foi justamente isso, né? Porque, porra, ele sai do prédio, daqui a pouco ele já tá lá na casa do caramba, meio quase que voando, quase que como se tivesse uma teia, meu. Assim, porra, tudo bem que o cara tem agilidade, o cara é acrobata, mas, pô, também não é assim, né? E outras coisas também, o uniforme do filme foi mais ou menos. O filme, ele tentou pegar várias coisas do universo do Demolidor, né, das HQs. Por exemplo, ele tinha a Elektra, foi a Jennifer Garner, ele tinha o Rei do Crime, que foi o Michael Clark Duncan, ele tinha o Bullseye, né, o mercenário, que é o principal antagonista do Demolidor, que foi o Colin Farrell. Ele tinha peças importantes do Demolidor. Eu acho até que talvez eles poderiam ter esperado um pouco mais pra introduzir tantas coisas num filme só, num primeiro filme, né? O filme, eu não gosto muito, mas eu não acho também que ele seja o pior filme do mundo, como muita gente na época falou, muita gente hoje em dia lembra desse filme como, né? Mas, assim, ele realmente não funciona. Tem algumas coisas que preocupam bastante, tipo, o radar dele, eles tentam explorar o tempo todo, e tem algumas coisas que até meio clichê, uma cena da chuva, ele olhando a Elektra com radar, né? Mostra o rosto dela todo definido porque tá chovendo, e ele tá vendo o movimento das gotas. A ceninha da chuva é foda. Eu tinha esquecido, da ceninha da chuva. Desculpa por te lembrar. Não, faz bem, tá certo. É bom a gente levar essas coisas ruins de vez em quando. Entendeu? Assim, algumas coisas não funcionam. Aí, isso foi o filme que foi lançado no cinema. O filme no cinema, pra mim, é a pior versão dele. A versão do diretor até melhora um pouco, eles exploram mais algumas coisas e tal. Se torna um filme razoável pra bom até. Mas a versão do cinema, que realmente foi bem encurtada, a Fox, que ela não é conhecida um pouco por capar os diretores, né? Tipo, cortar algumas coisas que o diretor acha que é importante ter e tal. Enfim, depois lançaram a versão do diretor, que pra mim é muito melhor do que o filme que foi exibido no cinema. Mas o filme no cinema não foi mal, assim. Ele fez dinheiro. O filme custou 76 milhões e fez 179, entendeu? Foi um bom lucro pra época, até porque os filmes não batiam essa barreira de 1 bilhão toda semana, como é hoje em dia, né? Hoje em dia, ano passado, foram 5 filmes que bateram 1 bilhão, assim. Mas realmente foi, e tipo, o estúdio tava interessado em fazer uma sequência, mas o filme realmente não conseguiu ir pra frente justamente por causa da crítica dos especialistas e do público, né? Mas ganhou um spin-off depois, que a gente já tinha citado antes, que foi o filme da Elektra. Como você falou, ele não é um filme exatamente ruim. O problema dele é que, sei lá, ele tenta fazer muita coisa de uma vez só e não faz nada. Não faz nada bem. Porque ele coloca... É sério. Esse que é o problema. Porque ele tenta fazer um filme de herói mais leve. Ao mesmo tempo que sabe, aquela cena da briga deles no parquinho é total herói bobo, sabe, assim. E depois ele tenta fazer a parada do herói dark, o herói sombrio, o herói sério, mal. E também não faz isso bem. E aí ele tem um vilão que alterna momentos sérios e dramáticos com momentos totalmente bobos, sabe? Que é o mercenário. Altera ele matando a Elektra, empalando ela com a adaga dela. E meia hora antes no filme, ele tá matando uma velhinha no avião porque a velhinha insiste em conversar com ele quer dormir, sabe? É verdade. Ele tentou dar essa pegada dos Batman do Nolan, ao mesmo tempo que ele tentou dar a pegada de quadrinho. Nada funcionou bem, sabe? Mas tem umas ideias legais no filme, assim, ele só não funciona. Talvez justamente o problema tenha sido esse, porque naquela época não tinha... minha memória não é muito boa pra essas coisas. Não posso falar assim, não tinha nenhum filme de herói assim, mais dark, assim, com essa tendência do Nolan. Blade, mas também é como a gente falou antes. Mais ou menos, Blade é mais... apesar dele passar no mundo assim... É o mesmo mundo, cara. As cenas, a fotografia é escura, mas ele não é uma coisa assim pra você que te faz pensar, tem um drama. O segundo filme tem, segundo filme tem o meu pau, Roberto, pelo amor de Deus, cara. Tem, porra, ele perde o amor da vida dele lá no final do filme lá, mano. Sai fora, Roberto. O Blade é o filme de herói que eu mais vi na minha vida. Vou defender o Del Toro. Não, eu adoro o Blade, pelo amor de Deus. Blade 2 pra mim, cara, eu acho um filmaço. Que eu acho que ele vai muito além disso, de ser só um filme do Blade, de caçar vampiros. Né? Eu adoro os 3 filmes do Blade, mas o segundo filme começa com ele dando soco em metade de uma boate e termina com ele arremessando a espada na direção da câmera. Tem ação do início ao fim nesse filme, e é verdade. Então, o Blade eu dou muita risada porque quando ele mata os vampiros, aí os vampiros viram cinza. E aí tem hora que ele pisa na cinza e a cinza faz...
Caraca! Então, essa é a principal diferença do Blade pra esse Demolidor. O Blade não se leva a sério em momento nenhum, sabe? Ele não tenta ser um filme sério, não tenta ter o herói dramático, o herói sombrio, o mundo é feito de tons de cinza. Não, tem os vampiros e o Blade mata todos. É isso. No segundo filme ele se alia aos vampiros e tal. Tem um enredo Tá, todo no segundo por filme. trás também. O segundo filme ele um pouquinho mais Sim, sério. Roberto, É tem um lógico, enredo, Roberto. mas O que a gente o tá filme falando, é o que a gente tá ação, falando o é o filme é clima ação. do filme. A gente não tá criticando porque o filme não tem história. A gente, É. a gente tá elogiando porque ele sabe. Mas o filme tem história. Então, a gente tá bom. elogiando o filme bom. porque ele sabe abraçar o clima que ele tem que ter. E aí o problema do Demolidor talvez seja esse, que teoricamente o Demolidor não é um personagem pra ficar de bobeirinha, assim, pra fazer um PG-13 e tal, porque ele tem coisas mais pesadas, tem todo esse clima, até de herói urbano também, não dá pra você ficar fazendo cenas ensolaradas, e a própria fotografia é uma coisa mais escura mesmo. E aí naquela época, todos os filmes de heróis, ninguém pensava num filme de herói, nem falar de 18, não pensava num filme de herói além de PG-13. Eles se enrolaram, eles devem, né, não tem como falar com certeza, eles devem ter se enrolado nisso, de pegar o Demolidor, toda a história dele, os personagens, e botar num PG-13, que aí justamente tem esse problema, de pegar um negócio que não é PG-13 e tentar fazer ele virar PG-13. E aí tem essa variação, que nem o Miguel falou, às vezes ele vai ser o Demolidor mesmo e vai fazer um negócio mais sério, e às vezes, como ele tem que ser PG-13, vai fazer um negócio totalmente bobo. Pro filme do Batman, por exemplo, na época não tinha, tudo bem, mas ele é um filme muito mais sério. Qual filme do Batman? Ele era PG-13. O Begins, o primeiro. Assim, que a questão de classificação, cara, eu acho que é bem relevante, assim. Tem filme que sabe trabalhar com ela, ele sendo adulto ou não. O problema não é a classificação, o problema é que o filme não sabe o que ele quer ser. Sim, no caso do Demolidor, sim. Entendeu? Mas tô falando assim, que o Edson falou da classificação de maneira geral, é a questão da referência. Você pode dar referência sobre alguma coisa, mas se você mostrar ela que a classificação aumenta ou não, entendeu? Você deixar entender que acontece uma coisa, tipo, o mais famoso acho que hoje em dia pra você falar dentro do universo de heróis é o lápis no crânio do Coringa, né? Mostra o Coringa batendo a cabeça do cara em cima de um lápis, o lápis entrando no crânio, mas ele não mostra depois que acontece o sangue, entendeu? Mas a referência do que aconteceu tá lá, e a classificação não aumentou justamente por conta disso. Acho que tem o Demolidor, cara, se soubessem ter feito, que não foi o caso, poderiam até ter feito um filme lógico. bom PG-13. O problema é que o filme não sabe fazer isso e não sabe o que ele quer ser. Mas Exatamente. eu vou defender até a minha morte a escolha, sério, a escolha do Michael Clarke Duncan como rei do crime. Cara, pelo amor de Deus, maluco. Foi bem. Uma das melhores coisas do filme. Ele dá um abraço de urso no Demolidor, que É tranquilamente a melhor coisa daquele filme, pelo amor de Deus, cara. Michael Clarke Duncan é um puta ator e é impressionante como ele tá bem nesse filme, sabe? É muito foda. Sim. Acho que foi logo depois que ele tinha sido indicado ao Oscar pelo A Espera de um Milagre, né? Que aí ele foi escalado na época e tal, e realmente mandou bem. Só uma curiosidade aí, o Avi Arad, né, que era o grande ainda, né, o grande produtor do Homem-Aranha e tal, ele foi um dos produtores principais da Marvel no início, do Marvel Studios também, e ele também foi um dos produtores de Demolidor e Electra. Aí ele fala que o maior arrependimento da carreira dele foi não ter dado um filme bom pra Jennifer Garner interpretar a Electra. É uma coisa pra se arrepender mesmo. Porque, a mulher dava uma aula por semana no seriado lá no Alias, chegava no filme, que era pra ela estourar, né, acabou sendo um fiasco, né. O Demolidor, assim, até não foi mais ou menos, mas o Electra, meu Deus. Não, aquele filme é horroroso, cara. Não dá pra ver aquele filme sério. Cara, quando a Jennifer Garner numa roupa apertada de couro não é o suficiente pra salvar o seu filme, ele tem muitos problemas, sabe? Pois é. Mesmo ela se esforçando muito. Não, ela tá tentando, sabe? E ela tá linda, como de costume, sabe? Como ela normalmente é. E, cara, nada salva aquele filme. Sim. Nada. A atuação, as cenas de luta, a direção, sei lá, se bobear nem a trilha sonora daquele filme se salva. Então, o Demolidor eu fui ver a versão do diretor, que eu achei que o filme melhorou bastante, já tinha falado. Eu fui ver a versão do Demolidor do Electra, cara. Assim, melhora um pouquinho, mas mesmo assim ainda é um filme muito ruim. Só mais uma coisinha. Melhora, mas ainda é um filme muito ruim. Só mais uma coisa sobre o filme do Demolidor, é porque tem muito tempo que eu não vejo, porque, né, o filme é ruim, eu não faço questão de ver de novo. Eu vi ano passado pra comparar com a série. Então, eu vi um pouco antes da série. O filme, eu me lembro, assim, na minha cabeça, de que a trilha sonora dele é basicamente uma coletânea de bandas de new metal, que é o que tava na moda na época. Realmente é? Cara, não lembro, assim, tem um ano que eu vi também, mas não... Roberto sabe o que é new metal? Não, também começa por aí, né?
Música não é o meu forte, mas, assim, não duvido que não seja, entendeu? É Korn e Linkin Park, basicamente. Ah, cara, deve ser. Na época, 2002, 2003, assim, o filme foi produzido... Tava em alta. Tava em alta na época, sabe? Todo dia na MTV passava, sabe? Sempre uma nova banda de new metal. Uma nova banda que dava uns gritinhos, misturava um pouco de rap no rock e no metal e vambora, sabe? Aí, sei lá, eu tenho essa imagem na minha cabeça de que a trilha sonora desse filme era só new metal, assim. E olha só, uma curiosidade aqui interessante. Tô vendo aqui, esse filme, graças às suas cenas violentas, ele foi banido na Malásia. Realmente a cena do parquinho é injustificável. É uma violência contra o público, pelo amor de Deus. É só pra fechar o assunto do filme, se ninguém quiser falar mais nada, pra gente começar a falar de coisa boa. A nova TechPix. A nova TechPix. A Fox tentou ainda, depois, né, fazer uma sequência e passou 9 anos com os direitos pra poder fazer um novo filme. Tava tentando caçar o Ben Affleck pra ele aceitar e tal. O Ben Affleck também, como ele tinha sido muito criticado, e a carreira dele meio que deu uma estagnada depois das críticas do Demolidor, que o público mais recente, assim, ele pode comparar um pouco com o que foi o filme do Lanterna Verde com o Ryan Reynolds, né? O Ryan Reynolds na época tava em ascensão, aí fez o filme do Lanterna, a carreira dele também deu uma estagnada. Coitado. Agora deu a volta por cima com o Deadpool. O Ben Affleck, na época, a carreira dele meio que estagnou mesmo, tipo, de ele passar alguns anos, passou acho que 1 ou 2 anos sem fazer filme, e o que foi levantar a carreira dele mais recentemente foi a nova empreitada dele como diretor, né? Fez 3 filmes que ajudaram o mercado a olhar pra ele de uma outra forma, mas não só como diretor, até como um ator que se reinventou. Ele estreou em 2007 com Medo da Verdade, que é um bom filme policial. Ele não atua, mas o irmão dele mais novo, Casey Affleck, é o protagonista. É um excelente suspense, assim, pra quem quer ver também é uma boa dica, chama Medo da Verdade. Ele fez uma Atração Perigosa depois, que aí sim ele atua e é um filmaço. Esse é de 2010, e em 2012 veio a consagração dele como diretor, né, que ele fez o Argo. Apesar dele não ter sido indicado, muita gente considerou isso uma injustiça no Oscar de melhor diretor, ele ganhou o Oscar de melhor filme com Argo, que é um filmaço, né, não sei se vocês já viram, mas realmente é um ótimo filme, que ele atua e dirige. Depois disso, no final de 2013, se eu não me engano, acho que em novembro, ele foi convidado para ser o novo Batman, e aceitou. Não agradou muita gente, me agradou na época desde o anúncio. No final do mês, agora a gente vai saber se realmente a carreira dele vai dar uma reviravolta como deu do Ryan Reynolds, né, do Batman vs Superman. Vamos saber. Avante Ben Affleck. Avante Ben Affleck. 2016 é o ano da reviravolta. Todo mundo dando a Só volta por posso cima. esperar. Fechando anos, né, Edson? Por favor. Mas sei lá, a galera que gosta pode abrir também. Que isso? Eu espero muito que corte essa piada. I'm just trying to make my city a better place. Em novembro de 2013, que a Netflix, numa parceria com a Marvel, comprada pela Disney e tudo mais, a Netflix anunciou que ia produzir 4 séries live action do quarteto dos defensores, né, os heróis de rua ali da Marvel, que são o Demolidor, a Jessica Jones, o Luke Cage e o Punho de Ferro. E aí mais tarde ia fazer uma série própria da equipe, né, dos defensores, pra juntar eles todos. A Marvel, ela queria usar a popularidade do Netflix, que tava crescendo, né, com vários usuários novos aderindo ao serviço e tal, pra popularizar também esses heróis, que são heróis meio que de segundo escalão nos quadrinhos, mas que tem um potencial grande pra integrar no futuro o universo cinematográfico da Marvel, né, com toda essa narrativa transmídia que ela faz. Roberto, quer falar de narrativa transmídia? Nada, eu tô quieto aqui. Não, você tem que falar assim, segundo a minha monografia... Eu vou falar... Eu vou falar alguma coisa aqui, no fim eu vou citar, tipo, Roberto, Teixeira, Roberto. Cara, que isso? A série fez sucesso pra caralho, né? Foi imensamente assistida, assim, na primeira semana dela já tava quebrando recorde de audiência no Netflix. E, assim, logo depois a Netflix já pediu uma segunda temporada e acabou mudando o calendário de lançamento das outras séries que estavam nos planos. Porque a Netflix, assim, ela quando assinou, ela já tinha o cronograma todo pronto, né? Na verdade, a Disney anunciou e a Netflix depois foi falando, a primeira vai ser Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, todas vão ter 3 episódios, depois a gente vai reunir a equipe inteira nos Defensores, isso que o Defensores vai ter, né, a série vai ter 8 episódios. O problema foi que a audiência foi tão esmagadora, ela bateu muito rapidamente o House of Cards, que era a maior audiência do canal, e é a série mais premiada que eles têm até hoje, né. Quer dizer, hoje em dia divide um pouco com Orange is the New Black, mas a série bateu a audiência muito rápido do House of Cards, e isso aí, cara, forçou eles a encomendarem logo uma segunda temporada. Aí o que acontece? Claro. Eles
planejam lançar 2 séries por ano. Eles acham que eles não conseguem fazer mais do que 2 séries por ano com uma boa qualidade, né? Como foi Demolidor e mais tarde foi Jessica Jones. Aí eles foram empurrando, né? Jessica Jones já estava programada, acho que já tinham até começado a filmar quando Demolidor acabou. No final do ano passado eles começaram a filmar Luke Cage, já foram anunciando o elenco e tal. E só que acontece, nesse meio termo eles descobriram que eles tinham que lançar uma segunda temporada de Demolidor. Eles não podiam deixar esse barco passar, né? E isso foi atrapalhando, tanto que, acho que, se eu não me engano, era pra ter no início de 17 a série Os Defensores. Agora ninguém sabe mais quando vai ser, porque até Jessica Jones, já que não teve uma audiência tão boa quanto o Demolidor, apesar de ter a mesma qualidade pra mim, a Jessica Jones conseguiu uma segunda temporada e dizem que vai ser no início do ano que vem. Ou seja, Demolidor, pra uma terceira temporada, eles já vão definir o cronograma e tal, mas o problema é assim, que a Netflix, ela fez uma coisa muito boa, ela confiava no produto, só não sabia se ia dar certo, né? Por ser uma pegada mais diferente dentro desse universo aí. E acabou dando mais certo do que ela esperava até, né? Exatamente. A audiência foi um absurdo, assim. É porque a Netflix, ela não contabiliza a audiência da mesma maneira que os canais abertos, né? Com questão de Ibope e tal. Eu não lembro agora direito como é que é, mas tem um esquema todo especial deles, que eles conseguem ver pelo mundo e tal. Ué, não é tipo, entre aspas, por visualização? É, mas só que não dá pra você comparar com uma TV. Por exemplo, a TV, 80% da audiência dela é no primeiro episódio inédito que você contabiliza. Por exemplo, no episódio inédito, na verdade, não o primeiro. Mas no episódio inédito você contabiliza a audiência do programa. E agora a Netflix, que é uma coisa que a pessoa pode ver a série no momento que ela quiser, entendeu? Eles fazem pelo menos pelo primeiro mês, se eu não me engano, entendeu? Eles começam a contabilizar no primeiro mês, essa série foi... sei lá, 500 milhões de pessoas viram. O número não deve ter chegado a isso. Mas 500 milhões de pessoas viram. Então essa é a nossa maior audiência em um mês. Entendeu? Eles fazem pacotes de 30 dias e vão contabilizando. Desde a estreia. A série vai estrear agora é 18 de março. Eles vão contar até 18 de abril. É mais ou menos como eles tentam fazer esse cálculo. Que não dá pra ser igual na TV, porque a TV é o dia exato. O primeiro episódio passava dia 18. Eles vão pegar a audiência do dia 18 e fazer a comparação. Mas a audiência foi um absurdo, cara. Tanto que o personagem voltou a ter muita influência pop. Hoje em dia, Demolidor já voltou a ter muita moral. E a questão do transmídia que o Miguel falou, só um parênteses aí, Miguel falou muito bem, tá tudo certo. Vocês pediram. As séries da Netflix, ela tem pequenas semelhanças, elas fazem pequenas referências do universo Marvel, mas dão a entender que tudo tá lá. Só que acontece, Charlie Cox, que é o protagonista de Demolidor, né, que faz o Matt, ele falou que no contrato dele, se a Marvel quiser chamar um outro ator pra ser o Demolidor no cinema, ela pode. É meio controverso essa questão do contrato das séries com o contrato dos filmes, até porque eles dizem que todos os heróis da Netflix vão aparecer no Vingadores 3 e 4, né, no Guerra Infinita. Mas é meio controverso de qualquer forma. Eu acho que esse negócio era mais a Marvel se protegendo um pouco, sabe? De tipo, porra, vamos assinar esse contrato com o cara, mas vai que a série fica uma merda, vai que ele não consegue mandar bem, sabe? Mas, porra, ele mandou bem, sabe? Então eu acho que não corre esse risco da Marvel chamar outro cara. Exatamente. É a questão do contrato, né? Quando eles assinam um contrato, eles não tem nada ainda. O filme mal tá em pré-produção, quando eles vão anunciar o elenco. Realmente deve ter sido isso. Vamos ver, vai que não dá certo, vai que a galera não gosta. Porque, por exemplo, Agents of S.H.I.E.L.D., que é uma série deles de TV aberta, passa na ABC lá fora. Cara, a audiência no início foi muito boa, degringolou muito durante a primeira temporada, teve até risco de não ser renovada, mas depois se estabilizou e conseguiu manter uma média que hoje em dia é considerada boa por eles, né? O Demolidor não, o Demolidor jogou no auge o tempo todo, tanto que a nota dele no IMDb, se eu não me engano, acho que era 9.1. No Rotten Tomatoes ele tem 98% de aprovação também, de positivo, o que é, tipo, impensável, sabe? É uma nota muito alta pra série de TV. É um nível de qualidade absurdo que eles conseguiram dar. Sim. E são 13 ótimos episódios, assim. Tem alguns episódios que você pode até considerar um pouquinho filler ou exagerados nos flashbacks, mas, pô, são ótimos episódios também. Uma coisa que eu acho que tem, que é muito bom dentro do Demolidor, que eu gostei bastante na primeira temporada, só assim, que ele vai criando pequenos arcos dentro da série. Claro que tem um arco grande, que é o Demolidor contra o Rei do Crime, mas tem pequenos arcos dentro da série que vão se resolvendo, que eu acho que é uma coisa que ele não fica toda hora batendo de cara com o Rei do Crime, batendo de cara com o Rei do Crime, batendo de cara com o Rei do Crime. Você sabe que no final ele vai ter que bater de cara com o Rei do Crime. Mas são, assim, pequenos arcos, de 1 ou 2 episódios, 1 ou 2 episódios, que a série meio que ela consegue andar sozinha, assim, entendeu? Eu achei bem maneira a série. E eu acho que a Netflix realmente acertou demais, assim, em escolher fazer esse formato. Até porque eles poderiam ter feito filme, né? Parece que o projeto inicial era fazer um telefilme do Demolidor pra Netflix, mas aí resolveu assim, não, vamos fazer uma série de 3 episódios aí, depois saiu o projeto dos Defensores e tal, e foi um golaço deles. O que eu tenho pra falar do Demolidor, depois do Roberto já ter falado tudo, é que todo mundo é Fog.
E o Fog é todo Ah, mundo. o Fog é assim. É um ótimo personagem mesmo, cara. Fog Eu é gostei vida, né? bastante Fog é dele. vida. Assim, todos os personagens estão muito legais na série, sabe? O Fog, o próprio Matt, a Karen, o Rei do Crime tá excelente também, sabe? Aham. A Vanessa tá excelente. Sim. Mas eu quero destacar dois aqui. Primeiro, o Ben Urich, o repórter, o jornalista. Que, cara, ele rouba a cena sempre que ele aparece, cara. Eu virei fã desse ator, sabe? Eu gostei muito dele. E o meu outro destaque é a Rosário Dawson, por motivos de Rosário Dawson, né? Claro. Vamos concordar. Não, assim, ela também tá muito bem como a Claire Temple, sabe? A Night Nurse, né? A enfermeira. A promessa é de que ela vai aparecer nos outros personagens também, né? Que ela vai ser, Ela já apareceu no Jessica Jones. vai ser a enfermeira de todo mundo. Isso. Ela vai ser o ponto de conexão. Assim, a Marvel parece que ela não quer confirmar que ela é enfermeira noturna, porque estão falando que talvez ela apareça. O nome enfermeira noturna talvez apareça no Doutor Estranho. Mas pra mim e isso da série deu a entender que é isso, né? Mas ela falando que o nome e tal vai deixar pro Doutor Estranho. Ela parece que é a enfermeira noturna mesmo, e ela já apareceu em Jessica Jones, inclusive, né? A tendência é que ela continue aparecendo nas outras. Tô falando até que ela vai ser o caso amoroso do início, pelo menos no início do Luke Cage, né? Ela vai ser o caso amoroso dele. I'm just trying to make my city a better place. Segunda temporada, as primeiras reações foram muito boas, assim, pelo que a gente pode ver da galera. Tem muito crítico que já viu que a Netflix, assim, como ela solta uma temporada inteira de vez, como é a tradição dela, que a Netflix você não assiste as séries dela por episódio, você assiste por temporada, né? Pra crítica especializada, ela sempre divulga os primeiros 7 episódios e os últimos 5 ela guarda de mistério pra estrear junto com a série. Aí a crítica já viu, pelo menos mais da metade, né, da temporada, e todo mundo tá gostando bastante. Estão dando muito destaque pro John Bertal, né, que vai ser o Justiceiro, falando que ele tá perfeito no papel, e assim, as críticas sendo muito semelhantes que foram o Rei do Crime, né, que realmente depois a gente comprovou que realmente é verdade, que foi o grande destaque da primeira temporada, foi o Rei do Crime. Nessa temporada o grande destaque pra crítica, por enquanto, é o John Bertal como o Justiceiro, né. Mas vai ter Electra também, não vai? A Electra estão falando que o início ela talvez não apareça tanto, mas ela vai ter várias cenas durante a segunda temporada, mas o início dela vai ser um pouquinho arrastado. Ela não aparece assim logo de cara, entendeu? Uhum. Até porque são 13 episódios, você tem que contar quase 13 horas de conteúdo. Aí a Electra vai ter a ponte dela, vai aparecer bastante e tal, mas pelo menos não vai ser logo de cara. Será que o Rei do Crime vai aparecer na segunda temporada? Eu acho que deve ter algumas cenas do Rei do Crime na cadeia, sabe? Isso que eu tô na dúvida. Eu imagino que vai ter, sim. Eles não iam perder essa chance, sabe? Ainda mais que o personagem que agradou muito. Foi um personagem que fez sucesso, que foi bem construído. Eles não vão perder a chance de desenvolver ele um pouquinho mais pra aparecer de novo mais na frente, sabe? Não, então, deve ter umas ceninhas dele na cadeia, ou reagindo ao que acontece lá fora, sabe? Ao que ele escuta que tá acontecendo lá fora. Ou então mostrando ele criando uma rede de contatos dentro da cadeia e usando ela, sabe? Vai ter alguma coisa assim, provavelmente. Até porque ele é o Rei Exato. do Crime. É isso que eu ia falar, na verdade, o que deve acontecer, ele vai chegar lá e a rede já tá pronta. É porque na série, na primeira temporada, ele ainda não era o Rei do Crime, sabe? Sim, é. Ele era o Wilson Fisk e é isso, sabe? Ele não era considerado o Rei do Crime ainda. Mas eu acho que a segunda temporada talvez mostre ele dentro da cadeia, justamente criando esse lado Rei do Crime dele, sabe? Até o que o Miguel falou, foi bom lembrar, sim, também que ele não apareceu logo de cara na primeira temporada, né? Acho que ele aparece no final do segundo ou do terceiro episódio, né? Sim, dá uma demorada. Cria um mistério, aumenta a expectativa e tal em cima dele. Porque, pô, ele tinha aparecido em todos os teasers, nos trailers e tal. E, pô, você vê 2 episódios, cadê o cara, entendeu? Até aquele segundo episódio lá, que pra mim é uma das melhores cenas da série, o final do segundo episódio da primeira temporada, que é aquela porradaria lá que Old Boy nenhum pode botar defeito, né? Sequência de ação e tal. Cara, ele rouba a cena logo de cara, quando ele vai conversar com a Vanessa e tal. No final da temporada ele consegue cair na porrada legal, assim, com o Demolidor. Claro que ele não vai vencer porque o Demolidor é o herói e é o título da série, né? A gente sempre sabe que o cara que é o título da série, sempre não, mas quase sempre sai vitorioso. Ele não vai morrer, ao menos, pelo menos. Não sei, né? Ainda não. E só uma coisa, quando saiu o acordo lá do início do ano passado da Marvel com a Sony e tal, os direitos do Homem-Aranha, no Twitter alguns fãs já estavam brincando que eles tinham anunciado que um dos termos do acordo era que alguns personagens da Marvel pudessem aparecer dentro do filme do Homem-Aranha, né? E logo fizeram uma associação a isso a quem, né? O Rei do Crime. Né? O Demolidor. Também, claro, também. Até porque é um ator de cinema, né? É um ator que, assim, eu não gosto muito desse termo ator de cinema, ator de TV, mas é um cara que faz muito cinema. Fez Jurassic World, que é o Vicente D'Onofrio. Não acho possível, não, que eles usem o Rei do Crime como vilão até do... Não sei se do primeiro Homem-Aranha, que vai ser uma repaginada que eles vão dar no filme do ano que vem, mas eu acho que vai aparecer num futuro breve. Mas, cara, eu não acho nada difícil o Charlie Cox como Demolidor aparecer no filme do Homem-Aranha, não. Caraca, isso vai virar uma bagunça. Ou vai dar muito certo, e aí vai todo mundo começar a aparecer nos filmes de todo mundo.
ou vai virar Por que você acha que vai bagunça. ser bagunça? Que Por você aí acha que vai um virar daqui a bagunça? pouco não vai poder aparecer ali porque apareceu ali, e o outro quer fazer, e blá blá blá. Não, e mas vai aí é pra cá, vem diferente, pra cá. é diferente. Aí é porque a Marvel, ela abraça mesmo essa ideia de universo só. Ela abraça e usa isso o tempo todo a favor dela. Mas, quer dizer, usa isso o tempo todo, nem sempre a favor, mas usa isso o tempo todo. I'm just trying to make my city a better place. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio aí falando do Demolidor, explicando sua origem, desde os quadrinhos, passando pelo cinema, pelo filme rapidamente, né? Porque esse filme tem que ser passado rapidamente, por causa da qualidade dele, sofrível. E chegando finalmente à série, que é o nosso objetivo aqui, porque, repetindo, como a gente já falou lá no início do podcast, dia 18 de março, vamos ter a Netflix liberando aí a segunda temporada do Demolidor. Se você não viu ainda, veja, porque vale a pena. É uma produção que assim, se você não viu, você tá perdendo. Não é uma produção que vale a deixar passar. Não deixa passar porque é muito bom, vale a pena você ver. Agora nós vamos falar sobre os nossos meios de contato, nossas redes, para que se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua mensagem, seu sinal de fumaça, é só mandar que a gente lê aqui, pode elogiar, pode xingar, pode falar o que você quiser. Nosso e-mail é nerdcircuito@gmail.com. Mole, só botar o contrário, em vez de circuito nerd, nerdcircuito@gmail.com. Temos a nossa página no Facebook, nossa fanpage Circuito Nerd, por lá se baixar mole. A gente agora tá botando, já pusemos na verdade nossos episódios todos estão no YouTube, mas esse é o terceiro que tá entrando diretamente pelo YouTube. Nós saímos do SoundCloud e estamos agora no YouTube, também Circuito Nerd, você baixa a gente lá. Estamos postando os links todos no Facebook diariamente, a gente põe lá. Nos ajudem a divulgar o podcast. Se você gostou, compartilha aí, indica para seus amigos, que você ajuda a gente bastante. Roberto, o nosso blog? Nosso blog é fácil de encontrar, é www.circuitonerd.wix.com/blog. Nosso blog tem as críticas que a gente faz, tem as listas do Edson e tem também a coluna do Miguel que fala sobre coisas boas que muita gente não conhece. Não necessariamente só coisas boas, né? Tem muita... Eu vou falar sobre bastante coisa que daquele tão ruim que é bom, sabe? Coisas que valem a pena serem conferidas. Exatamente. Então é isso, galera. Valeu, abraço e até semana que vem. Falou, até a próxima. Semana que vem você já sabe até qual vai ser o tema, né? Impossível da gente fugir. É isso mesmo. Então esperem uma grande batalha semana que vem. Angry Birds, o abraço filme. E até lá. Angry Birds, o filme. Esperem. Não, vai ser Procurando Dory. Não, só vai ser Procurando Dory depois que você vê o Procurando Nemo. Tem que ver o Procurando Nemo primeiro.